Isaías, capítulo 6. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaça. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, mais uma vez, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Amém. Acertados de Deus, por favor. Meus amados e queridos irmãos, quantas vezes já lemos esse texto, já falamos sobre esse texto, mas sempre tem algo que nos chama muita atenção, muito. E aqui, a princípio, nós estamos vendo aqui, na palavra de Deus, que um acontecimento fala sobre a morte do rei Uzias, um rei exemplar, uma pessoa de caráter. Mas acontece, na verdade, irmãos, é que quando a Bíblia fala no ano em que morreu o rei Uzias, aqui principalmente, o povo estava apavorado e preocupados, porque o inimigo estava para invadir, estava à espreita. E o povo de Israel estava então pensando em pedir ajuda externa, pensando em pedir ajuda a uma nação ímpia, porque o medo era muito grande. Mas Isaías tomou uma outra atitude, um outro rumo. Ele entendia, na verdade,
que não era alguém de fora quem iria defender o povo de Deus. Somente Deus tinha poder para fazer essa obra. Somente Deus tinha poder para poder livrar o povo de Deus das garras do adversário. Pois bem, então Isaías, qual é a atitude dele? Ele adentra ao templo. Ele entra no templo e começa a orar a Deus. Começa a pedir uma resposta a Deus daquilo que realmente estava para acontecer. Ele pede socorro a Deus. Socorro. E a Bíblia diz que ele viu, diz a Bíblia, eu vi o Senhor assentado sobre um grande sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, a oração dele fez com que Deus manifestasse a sua glória. Mas a manifestação da glória de Deus não era algo assim para poder livrar aquele povo. Isaías precisava ouvir algo de Deus. Isaías, na verdade, ele ora a Deus. Ele não era obreiro, ele não era trabalhador da obra. Ele era alguém, na verdade, que tinha um sentimento patriótico. Ele amava o povo de Israel, ele amava Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que aqui ele presencia, e também naquela presença gloriosa, o serafim que estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, então, ele contempla a manifestação, a glória, a presença de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que, quando ele vê tudo aquilo acontecer, a Bíblia diz que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que é isso, amados? A grandeza, a presença de Deus, ela faz isso. O que me chama a atenção, igreja, amados, é que não havia
liga, evidentemente, aos movimentos, de forma nenhuma. Quem sou eu? Se Deus me ajuda, eu também não posso ser. Claro, mas também, às vezes, alguém, pessoa, para sentir a manifestação da glória de Deus, aí tem que fazer o quê? Tem que ter bastante corinho de fogo, bastante pandeiro, sanfona, tem que ter um movimento tão grande, e as pessoas saem dançando, fazendo aviãozinho, teco-teco, tudo bem, mas a gente tem pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que não precisa todo esse movimento, basta um coração sincero, basta um coração aberto para Deus, basta provando a verdade que nós somos necessitados da ajuda de Deus, da manifestação da graça, da glória de Deus, basta isso. Então essa oração aconteceu isso, fez todo esse movimento, e tudo ali, os umbrais se movendo, da voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e cheio da presença de Deus. E vou dizer para os irmãos, somente Isaías, somente Isaías. Sabe por quê? Porque o povo não estava mais nem aí. O povo estava numa rebeldia terrível. O povo estava na situação de que, da preocupação, e agora? O rei Uzias morreu. E agora? Está ruim para nós. E não havia ali rei. E aí, a nação inimiga de opa, morreu o estrategista de guerra, morreu o rei Uzias. A notícia então correu, é o momento de atacar. O povo entrou em desespero, mas havia alguém que temor a Deus, que epa, a nossa vitória vem do alto, a nossa vitória vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E quando isso aconteceu, a Bíblia nos fala que depois de todo aquele movimento da manifestação da glória de Deus, criou-se então um temor muito grande em Isaías. Ele entrou em desespero, ficou apavorado. E agora, quando ele diz uma palavra, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus! Aleluia, glória a Deus! Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tamanha era a glória que ele disse: agora eu estou perdido. Agora estou perdido. Os meus olhos viram isso. O que será que vai acontecer comigo agora? Tamanho foi o temor que criou na vida daquele homem, de entender na verdade que, apesar de ser um privilégio, sentir a presença de Deus, também seria um problema sério. Sabe por quê? Porque Deus é santo, 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 e Ele impuro, impuro, impuro. E quando uma pessoa que se sente impura e vê a manifestação da glória de Deus e tem a humildade de reconhecer que não tinha condições nenhuma disso, daí
Igreja, a gente pede a manifestação da glória de Deus, mas a gente não sabe o que é a manifestação da glória de Deus. A gente pede sem saber. A gente pede sem saber nada. Não temos noção. Isaías teve noção disso. Porque se nessa noite, aqui nessa igreja, tiver essa manifestação, a gente pode até entrar em parafuso. Porque essa é a manifestação real. Mas não tinha coelho de fogo, não tinha pandeiro, não tinha sanfona, não tinha nada disso. Tinha uma simples oração de alguém que tinha temor a Deus. A gente quer ver a manifestação da glória de Deus, mas não tem aquela humildade de descer, de se humilhar, de entender que a gente não é nada. Não temos mais. Jesus falou em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. 15:7 diz: se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiver em vós, pense em tudo que quiser que será feito. Aquele homem orou o Senhor e viu a glória de Deus. E a gente tem que criar tanto artifício para sentir a glória de Deus. Tem pessoas especialistas nisso. Sabe quem é que vai pregar hoje? Fulano. Ah, você vai ver. Ali agora vai descer, hein? Ali é fogo puro. Ele tem um tal de um pandeiro que o pandeiro fala. É isso. Sabe quem vai estar na vigília? A irmã Placindina. E conheço. Aquela mulher tem uma sanfona, eu vou dizer. A sanfona grita alto. Eu acho que aquele toque da sanfona, acho que deve ser glória. Só pode ser. Quando ela faz, deve ser uma glória. Porque todo mundo sente, irmãos. Mas se não tiver a dona Placindina da sanfona, o José Peixoto do pandeiro, não tem culto, não tem nada, não tem presença. A tua oração, feita de coração aberto, provoca a manifestação da glória de Deus. Aonde você estiver, no monte, no vale, no quarto, na tua casa, no banheiro, na sala, na cozinha, no ambiente, na área, não importa onde você esteja, não importa o coração limpo, é temente a Deus. Glória. Então, o temor nele, quando ele diz aqui, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva ou um carvão que tirara do altar com uma tenaz. O altar fumegando. O altar fumegando. O anjo usou trabalho especial, vai até o lado dele e toca. E diz a palavra de Deus. E com ela tocou na minha boca e disse: eis aqui, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pronto. Isaías agora virou o quê? Obreiro. Isaías virou o quê? Profeta. Virou o quê? Pregador. Virou. Porque quando ele reconheceu, quando reconhece de coração, somos automaticamente purificados.
tem que ser pelo Espírito de Deus, não pode ser na carne, porque se não for purificando por Deus, vai fazer na carne, vai dar confusão e não vai ter resultado, e o resultado é de Deus e não é do homem, não é da pessoa. Por isso diz a Bíblia Sagrada no verso 8, aleluia, diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem agir por nós? Eita glória, agora sim. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas pessoas já disseram: eis-me aqui, envia-me a mim, está parado, deixou de ir, na empolgação falou: eis-me aqui, envia-me a mim, mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem o problema, não estou mais aqui não envia mais não, chega, não quero mais. Mas aqui envia-me a mim. Imagine, irmãos, você pregar, profetizar para um povo que está totalmente torto, que não está nem aí para a palavra de Deus, para um povo que tinha lei, mas a lei não está no coração deles, o povo que tinha os mandamentos, mas os mandamentos não estavam na vida deles, como está em Isaías 29:13. Esse povo só com a boca me honra, mas o coração está longe de mim. E aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é isso? Eis-me aqui, estou à tua disposição. Então Deus vai enviar. Primeiro Ele purifica, primeiro Ele limpa. Deus vai enviar, primeiro Ele limpa, primeiro Ele purifica. Deus não manda qualquer pessoa, porque a palavra é dele, a obra é dele. Oh glória, Ele é um Deus santo, e não manda qualquer um assim. Isaías tinha que ir, mas tinha que ser purificado, ele reconheceu que precisava, e que não podia de qualquer maneira. Diz a Bíblia Sagrada que quando envia-me a mim, então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não recebeis. Envolta o coração desse povo, o enche e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e o ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se e a ser sarado. Você pode até falar assim: cara aí, como é que Deus levanta uma pessoa para falar para o povo e agora quer dizer que vai fazer de tal modo e que esse povo vai ouvir, mas não vai entender, vai olhar, mas não vai enxergar, para não ser sarado? Meus amados, o amor de Deus não tem limite, mas a paciência não tem limite. Porque Deus, quando chamou Isaías, sabia da dificuldade. Deus estava já pronto, preparado para poder fazer com que aquele povo pagasse o preço. E o preço era 70 anos de cativeiro. 70 de cativeiro. Mas Deus então levou, vai lá e fala: vou ouvir, mas não vou aceitar, não vou entender, porque são rebeldes mesmo. Por isso que Jesus Cristo, quando vem pregando, ensinando, ele falava por parábola. Até o discípulo dizia: por que tu fala por parábola? E Jesus dizia: vem cá, vocês eu vou revelar a vocês, para que o povo me... a rebeldia é muito grande. Por isso, meus irmãos amados, nós estamos vivendo um momento difícil da igreja na terra, difícil em todos os sentidos. Alguém dizendo que Deus chamou para um
Deus me chamou. Alguém dizer que Deus me enviou quando Deus nem me enviou. Alguém dizer que é profeta quando na verdade não é profeta. Alguém que só faz movimento e barulho, mas não vê resultado nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus levantou uma igreja para ser sal e luz na terra, não ser vergonha do mundo. Uma igreja que faça a diferença ainda que o mundo ouça, ou até mesmo na igreja que alguém não ouça, precisa ouvir. Porque Deus sabe uma mensagem, quem vai aceitar e quem não vai aceitar a mensagem, quem vai receber e quem não vai receber. Mas Ele fala, prega, entrega. Fica tranquilo, não importa se alguém vai aceitar, receber ou não, mas o castigo virá, a punição virá. Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém. Aleluia.